A paz do Senhor Jesus Cristo para a amada igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos abrindo este culto, um culto especial, porque hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor. E eu quero abrir este culto antes de orar com o versículo 17 do capítulo 3 do profeta Abacuque, que diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar? Eterno Deus, Deus de amor, Deus de esperança, Deus de toda bondade, Deus da salvação. Muito obrigado, ó Pai, por esta celebração que mais uma vez, Senhor, com a igreja seguindo, caminhando, ó Pai, vamos poder realizar para a louvor e glória do Teu nome, em memória de Teu Filho Jesus Cristo, assim como foi orientado, porque, Senhor, nós precisamos cada dia reviver, Senhor, ó Deus, aquilo que no Calvário aconteceu, ainda que nós estivéssemos lá, Senhor, naquele dia, mas pela fé que uma vez foi dada aos santos, pela Tua palavra, Senhor Deus, que hoje temos acesso e sabemos que tudo isso aconteceu. Ah, Senhor da glória, muito obrigado, ó Pai, por estarmos juntos mais uma vez para lembrar do Teu sofrimento na cruz, daquilo que Tu realizou através da Tua morte e Tua ressurreição. Por isso, abençoa este culto, abençoa cada família que está, Senhor Deus, agora também, Senhor, realizando, ó Deus, participando, ó Pai, deste culto, ó Deus, e que tudo que aqui for feito, ó Deus, seja sob a orientação do Teu Espírito Santo, para a edificação do Teu povo, para consolo das Tuas ovelhas, para a esperança, Senhor, da igreja de Cristo e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como sempre devemos, vamos celebrar, vamos louvar, adorar ao Senhor. Seja você um adorador em seu lar, seja você um adorador, quem sabe até mesmo num outro local que não seja a sua casa, mas adore ao Senhor. Nossos músicos estarão louvando ao nome do Senhor e você participe, se envolva, deixe que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no seu coração, porque Jesus é a nossa viva esperança. E já estamos sentindo ali o dedilhar de alguns instrumentos, um pano de fundo, porque nós queremos adorar ao Senhor. Nós não conseguimos viver sem adorar a Ele. É certo que você o faz todos os dias. Faça agora junto com todos nós. Adoremos ao Senhor com o ministério de louvor. Glória a Deus. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declaro: eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar, essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja
a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto não lhe verá pintar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto não lhe verá pinta, declare: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare bem forte: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, declare bem forte isso nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Declare: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me declare: e todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ainda louvando o nome do Senhor, nós temos o prazer e a oportunidade de estarmos na presença do Pai. Nós temos o prazer e a oportunidade de declarar o nome dEle.
E por isso nós vamos exaltá-lo e dizer que Ele é santo. Dizer que santo é o Cordeiro de Deus, o nome todo-poderoso na qual nós rendemos toda a honra e toda a glória nessa noite. Aleluia. Declaro que Ele é santo nessa noite. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e em ti adorarei. Declare bem forte nessa noite. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Oh, oh, Declare maravilhado. Maravilhado, Jesus. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Aleluia. Nos maravilhamos a ouvir teu nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, nós ficamos. Eu fico a ouvir teu nome, Jesus, Jesus.
glória ao nome do Senhor Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quando entramos na presença do Senhor, não há outro lugar, não há lugar melhor a não ser adorando ao Pai. E nessa noite você tem essa oportunidade de adorar ao nosso Pai. Aleluia, Jesus. Declarando assim, ó: glória. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Glória de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos aquele primeiro louvor. Como é que é o coro dele? Ainda Que a figueira não floresça, cante junto conosco. e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero trazer uma reflexão para a Santa Ceia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, que acabamos de recitar o versículo cantando, fazendo dele um louvor, porque na verdade este texto, quando finaliza aqui o livro, é um salmo do profeta Abacuque, é um louvor que ele compõe, declarando a sua fé, sua certeza de salvação e declarando a convicção do amor de Deus na vida dele. E por isso, ainda que tudo que estava acontecendo naquela nação, Judá, né, o povo judeu indo cativo para a Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor, né, e sob a opressão dos caldeus, mas ele consegue compor este cântico porque ele olhou além. Eu quero justamente falar nesta noite sobre isso, porque esse cântico que nós temos ouvido, temos cantado diuturnamente, olha, nunca se ouviu tanto esse louvor como ultimamente temos ouvido. É como se sentíssemos, quando cantássemos, eu não sei se isso acontece com você, um renovo espiritual que brota dentro de nós, uma esperança viva que nos faz assim avançar, que nos fortalece para ir mais além, para enfrentar, fazer um enfrentamento de coisas que nos trazem medo, sobretudo da morte, porque hoje estamos vivendo como viveu o povo de Israel, os hebreus, quando ainda cativos no Egito, e veio o anjo da morte que haveria de passar por todo o Egito, mesmo com tudo aquilo que Moisés havia dito para eles, que eles não seriam atingidos, mas é claro que eles tiveram também temor. Mas a garantia daquele sangue do Cordeiro sobre as vergas das portas da casa dos hebreus faria diferença nesta hora. Ainda que eles não entendessem o que era isso, ainda que aquilo seria um vislumbre para um futuro que milhares de anos após haveria de ser, que seria o Cordeiro Jesus Cristo, que viria e derramaria seu sangue. E agora não é mais a nossa casa aspersida com gotas de sangue que vai fazer alguma diferença, mas é o sangue de Jesus em nossa vida, que nos lavou dos nossos pecados, que nos perdoou dos nossos pecados pela dor, pelo sofrimento que Ele levou sobre si no madeiro, que foi satisfatório ao Pai Celestial, o que Jesus ali se oferece ao Pai, a Deus, um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, santo,
imaculado, enfim. Então, eu quero refletir sobre esse cântico que muitos estão cantando e nós temos nos sentido abraçados pelo Senhor, abraçados pelo Espírito de Deus, cada vez que cantamos esse hino, porque é algo assim que vem, que assim tem hinos que a gente ouve e às vezes ele vai ficando um pouco passado, a gente vai, não é que enjoa de ouvir, mas de tanto que ouvimos, muitos cânticos a gente já ouve, gosta, mas não expressa mais quase nenhum sentimento naquela música, porque ele já teve o seu tempo, a sua época para uma ministração do Espírito Santo em nossas vidas, mas continua sendo algo de Deus, e nós sempre continuaremos a gostar de todos os louvores. Agora, esse louvor, está acontecendo algo sobrenatural no meio do povo de Deus, porque sempre que ouvimos, sempre sentimos algo diferente acontecer em nossos corações. Eu creio que isso está acontecendo com você também, porque o Espírito Santo, ele testifica em nós. Se ele testifica conosco, comigo, com você, com cada um de nós que estamos aqui, que somos filhos de Deus, e isso há, às vezes, num olhar que você lança na rua para alguém, você percebe, alguém te olha e diz assim, você é evangélico, você é crente? Eu logo vi, quando você confirma, sim, sou. Eu logo vi, a paz do Senhor, graça e paz, porque há um testemunho. Então, esse cântico, olha, veio assim inspirado do livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. É interessante que eu falei ainda agora que nós nos sentimos abraçados pelo Espírito Santo quando cantamos esse cântico. E assim, não é uma coincidência, mas uma jesuicidência, não é? Porque para Deus não há coincidências, há providência. Porque o profeta Abacuque, o nome dele, significa abraço ou abraçado. Interessante que esse profeta, ele por se sentir abraçado por Deus, ele pôde declarar ousadamente esse texto, esse hino de louvor a Deus, como Sadraque, Mesaque e Abedênego também ali na Babilônia, ousadamente, intrepidamente declararam para Nabucodonosor que eles continuariam crendo no Deus de Israel, continuariam adorando a esse Deus, e ainda que ele não livrasse eles do fogo da fornalha, eles continuariam adorando a Deus e não se dobraria perante a estátua de Nabucodonosor. Então, essa convicção, isso aí não é um abuso, ele não foi assim, ele não foi contra a autoridade constituída quando falou dessa forma, esses três, mas eles tinham convicção do que estavam falando. Veja bem, toda a Bíblia, nós aprendemos na escola dominical que ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. Por isso, a Bíblia é um livro de amor e de esperança. Porque Deus é Deus de amor. Deus, o Deus da Bíblia, é Deus de esperança. É Deus que corrige, mas é Deus que também Ele perdoa. É Deus que disciplina, mas também é Deus que exalta. Cada livro da Bíblia revela Jesus, seus atributos, seus objetivos futuros revelados para a humanidade, ou para alguém pessoalmente, para uma pessoa, ou para uma família, ou para uma nação. Também é um livro que revela os juízos vindouros divinos com relação a nações que vão ser punidas, ou também são juízos vindouros divinos com relação à individualidade de um ser, de uma pessoa. Então é um livro fantástico. E é um livro fantástico porque esse Deus fantástico, esse Deus que é incompreensível, nós não conseguimos estudá-lo, nós não conseguimos, basta somente crer nele, mas nunca haveremos de conhecer
totalmente Ele como Ele é, porque Ele é insondável. Justamente esse livro, à parte aos demais livros da Bíblia, o livro de Abacuque, é um livro que nos traz, nos revela, nós temos nele a esperança e o amor de Deus, e no avivamento da obra do Senhor ao longo da história. Ao longo da história. Então é um livro que ele não ficou preso somente na profecia que haveria de ser para aquele tempo com relação vamos dizer assim, a Judá, né, que o reino de Israel estava dividido em dois. Então o reino de Judá, esse livro foi para todos aqueles que seriam punidos e assim levados a cativeiro, e o Senhor estava falando, mostrando a Abacuque de uma forma assim detalhada de fatos que haveriam de acontecer, e o livro tem muitos sentidos figurados, se você perceber ele, mas o que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte, que é um livro que fala do avivamento ao longo da história. Nós estamos provando hoje, mesmo distanciados, se for virar essa câmera para lá, você vai notar, você vai ver que a nossa igreja aqui, esse templo, como os demais templos em todos os lugares no Brasil, com relação a esse tempo de afastamento, estão vazios, os bancos estão vazios, não há necessidade de luzes para lá, nós estamos usando refletores somente para cá. Então, parece que, por causa disso, as pessoas vão se perder, vão se desviar, vão esquecer-se de Deus, mas está acontecendo ao contrário. Olha como é que é o agir de Deus. Nós estamos provando um avivamento tremendo, principalmente nos nossos sentimentos. Como é difícil a gente ficar um tempo sem ver um outro, ou até somente vendo ou assistindo pela televisão, pelo vídeo, pelo YouTube, mas quando nós vemos assim, tete a tete, é difícil, quando nós temos um sentimento de carinho, de amor, de apreço, não dar um abraço, não dá vontade de pegar e dar um beijo, fazer um carinho. É difícil, você está vivendo isso. Mas isso aqui é isso? Está havendo um reavivamento dentro dos nossos corações, porque como é que o Espírito Santo vai trazer um avivamento espiritual de cima para baixo, se não houver um avivamento de dentro para fora dos nossos relacionamentos? Tem muitos lugares que o Senhor Jesus, ele chegou a falar, e já está acontecendo, que está lá no Apocalipse, no capítulo 3, das cartas às igrejas que o Senhor escreveu. A uma dessas igrejas, o Senhor disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isto fala de igrejas que já colocaram Jesus por lá de fora, porque abraçaram doutrinas de homens, doutrinas que não têm nada a ver com aquilo que o Senhor ensinou, e também de pessoas que já se afastaram do Senhor, fecharam seu coração, colocaram Jesus, deram ordem de despejo, Jesus saiu, e agora ele está insistentemente batendo, porque ele é Deus de amor, ele é Deus de esperança, ele não desiste de cada um de nós, por isso ele vai estar sempre batendo até a hora da porta do juízo se abrir e estabelecer-se as sentenças do Senhor na terra. Abacuque contemplou isso. Então, veja bem, eu quero deixar aqui somente 4 versículos desse livro impactante para você refletir, para a gente poder entender por que vamos ceiar nesta noite. Esse livro, ele é impactante, falei ainda há pouco, porque ele causou mais impacto no povo de Deus do que outros livros de profetas maiores, que não foi com tanta profundidade como ele, para tocar em cada um de nós, através da palavra de Deus. Então, esse livro, ele é muito mais citado, tem sido muito citado, inclusive despertado para muitas pessoas lerem, que você faz uma leitura em 5 minutos, porque são 3 capítulos, e
por causa desse hino que nós cantamos ainda há pouco, que está com base no próprio livro do profeta Abacuque. Então, nós temos 4 versículos de suma importância que faz desse livro um livro diferente, um livro profundamente espiritual, com uma mensagem de avivamento para os nossos corações. O primeiro versículo está no capítulo 2, versículo 3, que diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Veja bem, Abacuque sabia do que ia acontecer, porque Deus o avisou. Abacuque tremeu quando ouviu essa palavra, ele tremeu nas bases do seu corpo físico, mas temeu nas bases do seu espírito, porque ele estava vendo um juízo vindo de Deus para o seu povo. Mas veja bem, Abacuque também, ele projetou a sua visão como profeta para frente, além daquilo que poderia acontecer, que aconteceu e que durou 70 anos o acontecido ao povo de Israel, sobretudo Judá. Porque mais à frente nós podemos ver que na carta aos Hebreus, o autor sagrado ele evoca essa lembrança, a memória daquilo que Isaías passou e ficou registrado, porque na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, ele diz assim: ainda por um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Agora, aos Hebreus, nós estamos entendendo, dentro do contexto de uma visão profética, não mais de juízo, mas de salvação, porque o profeta encerra neste versículo 17, quando ele fala, ou melhor dizendo, no versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, Abacuque também viu o dia do Senhor, também anteviu a salvação plena, não por um juízo que veio para a sua nação, mas pelo juízo que viria para todas as nações, para o mundo, porque quem crê em Jesus Cristo é salvo, quem não crê em Jesus Cristo é condenado. Um outro texto, o segundo texto, que são 4 versículos, é o capítulo 2, versículo 4 de Abacuque: mas o justo pela sua fé viverá. Esse também, ele da mesma forma, quando ele fala que o justo pela sua fé viverá, porque ele tinha certeza de que apesar do juízo de Deus que estava vindo, e que todos seriam levados cativos, e que não ficaria nenhum lá para contar a história, todos seriam levados cativos e oprimidos pelos caldeus, mas ainda assim, quem cresce, quem era justo perante o Senhor, com relação ao temer ao Senhor, ao guardar a sua palavra, ao crer na sua mensagem, ao falar ao povo: olha, não faz, Deus está avisando, como fez Jeremias, que tanto falou, como fez Isaías, que tanto alertou o povo, e o povo não ouvia, mas Abacuque, mesmo sabendo que ele também iria junto para o cativeiro, sem ter feito nada de errado contra o Deus de Israel, mas, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo sabendo que tudo seria destruído, ainda que a figueira não floresça, que a vegetação, a área agrícola foi destruída, Jerusalém foi destruída, e o gado foi levado, mas ele disse que mesmo sem ter comida para comer, teto para abrigar, roupa para vestir, ele se alegraria no Senhor. Meu Deus, que livro!
Aí a gente vê hoje isso acontecendo, tanta coisa acontecendo. Por isso o Espírito Santo ele tem colocado uma dose, não digo nem dose dupla, nem tripla, não, uma dose excelente de mensagens dentro desse louvor, que eu nunca ouvi um louvor sendo tão cantado como tem sido esse. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, e a gente já tem ele de cor, e já canta, e já sente, já se alimenta dele, porque o Senhor, ele traz alimento, porque é um cântico centrado na palavra de Deus. Todo louvor que vem da palavra, jamais deixará de cumprir com aquilo que o Senhor quer, porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Então, esse texto também é evocado lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 17, Paulo menciona dizendo, porque nele, agora aqui, Paulo está vivendo o que Abacuque anteviu e não viu, mas anteviu, ele não viveu isso, porque ele morreu antes. Agora Paulo diz, porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É repetido o texto, é repetido que um profeta olha, Abacuque falou pouco, mas com profundidade. As poucas palavras desse profeta, os 3 capítulos do seu livro, é tão profundo, é tão contundente e é tão atual, é tremendo. Olha o que Deus faz, queridos, com uma vírgula da palavra de Deus, um ponto, parágrafo, ou um ponto vírgula, Deus pode mudar a história da humanidade. Você acredita que Ele pode mudar a sua também? Louvado seja o nome do Senhor. E em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, também o escritor sagrado diz, mas o justo viverá da fé. Agora já acrescenta algo que Abacuque não acrescentou, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora, é o Senhor falando para cada um de nós, que nós não podemos recuar, porque Deus, capítulo 6, versículo 10 aos Hebreus, não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho que você tem dedicado para com Ele, e mostrado aos santos, servindo ao Senhor. Então, Deus não é injusto para conosco. De forma que, agora nós temos o 3º versículo desse texto, está no capítulo 3, versículo 2, você está acompanhando aí com a sua Bíblia? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos irmãos, quando Jesus nasceu, diz a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 1, se não me falha a memória, que quando aqueles magos do Oriente foram saber, conhecer lá quem era o nascido em Israel, o rei dos judeus, diz que aquele rei Herodes, ele temeu, o versículo 3 do capítulo 2, melhor dizendo, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Olha só, a perturbação com o nascimento do Messias, não deveria ser assim. E agora o Messias cresce, o Messias começa a sua obra, e o precursor do Messias, que era João Batista, a voz do que clama no deserto, no capítulo 3, entra em ação para abrir as cortinas para Jesus entrar e começar o seu trabalho de salvação. E o versículo, e diz ele que ele dizia que ele era a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, porque vem juízo, vem a salvação, mas também tem juízo de Deus para aqueles que não crêem e não forem salvos. E aí ele vem e diz assim, o versículo 5 diz assim, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Agora mudou. Quase 30 anos depois do nascimento de Jesus, que toda Jerusalém ficou perturbada, agora Jerusalém já estava começando a conhecer e saber
que aquele menino que nascera, que era filho de Maria e José, que morava em Nazaré da Galileia, era o Messias. E então muitos creram, muitos o Senhor chamou como os discípulos, todos eram judeus, e muitas mulheres seguiam Jesus e passaram a crer nele, foram salvas por ele. Então, o quarto versículo, que é muito importante desse profeta, está lá no capítulo 3, que é o versículo 17 até o versículo 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos lembrar de alguém que antes de Abacuque, muitos anos antes de Abacuque, chegou a dizer, que está lá em Jó capítulo 13, versículo 17, ainda que ele me mate, nele esperarei. Aqui Abacuque está dizendo, olha, ainda que eu morra, mesmo que eu nem chegue até lá, na Babilônia, levado cativo, se eles me matarem antes, mas eu vou me exultar, vou adorar, me alegrar no Deus da minha salvação. Você sabe o que significa isso? O justo viverá da fé. Então, veja bem, esse profeta, ele viveu a sua salvação pela fé, sem ter visto Jesus em pessoa, crescer em Israel, fazer os seus milagres, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Ele não viu fisicamente, mas ele viveu espiritualmente isso, porque o justo viverá da fé. Nós hoje, após a morte de Jesus, após a ressurreição do Senhor, 2020 anos depois, cremos naquilo que está escrito, vivemos isso pelo Espírito Santo, na revelação do Espírito, porque é o Espírito Santo que revela Jesus para nós, é o Espírito Santo que nos convence, que nos mostra é o Espírito Santo que esclarece a palavra do Senhor para nós, nos mostra o que está aguardando a nós lá na eternidade, porque pelo nosso entendimento não conseguimos alcançar o que está escrito, porque é um livro que não é de particular interpretação. A Bíblia Sagrada é o Espírito Santo, que só Ele que pode interpretar para nós. Então hoje nós vivemos desta forma, e estamos nesse tempo de pandemia, tendo que celebrar ceia online, mas continuamos nos alegrando no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Abacuque não só viu isso acontecer lá, mas também o que é a figueira não florescer? Israel não floresceu como figueira. O próprio Jesus foi procurar fruto naquela figueira e ela não tinha fruto, e ele amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais você dê fruto. Ali era uma tipificação do que o Senhor Deus esperava do seu povo. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, produto da oliveira, fruto na vide. Os sacerdotes, o sumo sacerdote de Israel, eram eles que deveriam ser como os cachos de uvas produzidos pela videira, para levar o conhecimento ao povo da pessoa do Messias, e eles serem os primeiros a crerem, mas não foi. Eles foram os primeiros a perseguirem, eles foram os primeiros a mentir para o povo, a tentar ocultar, ainda que soubessem, porque Herodes chamou eles para conversar. Inquira aí, veja aí nessas escrituras, como é que é isso, onde é que haveria de nascer o Cristo, ainda está escrito dessa forma, lá em Mateus. Onde é que haveria de nascer o Cristo? Mas espera aí, se os magos foram lá para adorar aquele que é nascido rei dos judeus, por que o Cristo?
Era para Herodes falar para eles: olha, quero saber onde é que vai nascer o rei descendente de Davi, vê aí se tem alguma coisa escrita. Não, porque todos sabiam que haveria de vir um que daria a vida por todos. Mas a figueira, a videira não deu fruto. Deu frutos embotados, frutos azedos, porque o Senhor Jesus teve que proferir para eles alguns ais, quando o Senhor estava indo para o Calvário, acerca de tudo que eles viviam, na hipocrisia da sua aparência como sacerdote, com as suas roupas, seus paramentos, mas eles não conseguiam sequer fazer um milagre para que o povo soubesse que eles eram. Até uma oração que eles oravam, Deus não ouvia. Então, queridos, hoje, mesmo que você não veja ou esteja vendo tanta coisa acontecer com relação à vida cristã, à fé, às doutrinas pregadas, todavia, se alegre no Senhor, guarda essa palavra, fique com ela, creia, não deixe de celebrar ceia, não deixe de crer que o batismo é necessário, não deixe de proferir que Jesus está voltando, porque Ele falou e tem dado sinais para isso. Essa pandemia é um desses sinais, e muito forte. Então, nós vamos agora fazer a leitura do texto da carta de 1 aos Coríntios, capítulo 11, e vamos celebrar a ceia. Você que está aí com seu pão em casa, sua mesinha preparada, esse é um momento especial, quando eu levantar aqui o cálice para orar, e o pão também apresenta ao seu Senhor, e o Senhor, Ele vai abençoar, e você vai poder sentir esse mesmo gozo, essa mesma presença maravilhosa, porque Abacuque, ele se alegrou na presença do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, vamos dar uma pausa, vamos orar aqui pelo pão. Apresente esse pão que você está com ele na mão, junto com a sua família. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, aqui está esse pão, Senhor, que neste momento estamos consagrando a Ti para esse fim específico, Senhor, em ordenança, ó Deus, aquilo que Tu deixou para nós, até que Tu venhas, em memória de Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa este pão, ó Deus amado, que passa, Senhor, neste momento a simbolizar o Teu corpo, que foi ali na cruz imolado, Senhor, sacrificado, pendurado naquele madeiro, Senhor, e levado sobre Ti, Senhor, as nossas transgressões, os nossos pecados, Pai. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre Ti, pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Vamos orar também. Soberano Deus, aqui está, Senhor, esse cálice, que, Senhor Deus, tem o fruto da vide dentro dele, suco de uva, Senhor, numa representação da vida em Jesus Cristo, a nossa videira verdadeira, Senhor, a videira que nos trouxe vida espiritual, Senhor, que nos ressuscitou, Senhor Deus, da morte do pecado, Senhor, ó Deus, e nos resgatou para Ti novamente, como filhos, ó Deus, hoje adotivos em Cristo Jesus. Pai, abençoa este cálice, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão, Senhor, apresentando a Ti em seus lares, suas casas, ó Pai, cada um que haverá de participar, Senhor Deus, desta mesa do Senhor, desta ceia do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, nossas falhas, ó Senhor, sonda os nossos corações nesta hora, Senhor, e nos ajuda, ó Deus, a fazer, Senhor Deus, a Tua vontade, a cumprir o Teu querer, a dobrar a nossa cerviz, Pai. Ó Jesus, toma a frente, Senhor, e receba, Senhor Deus querido, a nossa gratidão e a nossa adoração a Ti, por este momento tão precioso, em nome de Jesus. Amém.
Agora eu vou servir e você também, seu chefe de família, se não tiver o marido, a esposa, ou a avó, alguém, ou um jovem temente ao Senhor, sirva também, e nós vamos fazer isso agora. Esse é um momento solene, porque retrata o mistério da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sempre, 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 cada vez que celebrarmos, é uma celebração única, singular, porque é uma memória daquilo que o Senhor Jesus fez, e está escrito o que aconteceu. E nós vamos lembrar para temer ainda mais ao Senhor, servir ainda mais ao Senhor, adorar ainda mais ao Senhor e esperar ainda mais no Senhor, como fez Abacuque, esperou no Senhor e exultou no Deus da sua salvação. É isso que a ceia promove em nossas vidas, exultar no Deus da nossa salvação. Por isso, comamos o pão e bebamos o cálice do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, ó Deus, por esta comunhão no teu Espírito Santo, junto com os demais irmãos. Ainda que não estejamos presenciais, mas estamos juntos no Espírito, ligados nesse elo de ligação pelo sangue de Jesus, nada nos separará do teu amor. Nada, nada, nada vai nos separar do teu amor, Senhor. Oh, aleluia! Ainda que o Senhor precise disciplinar, corrigir, mas Ele não quer que nada nos separe do seu amor. Feliz aquele que tem comunhão com o Senhor inculpável, mas se você está com a sua comunhão prejudicada, o Senhor vai resolver isso, ainda que seja com disciplina, mas perder para Satanás nunca, porque o Senhor, Ele ama, porque Ele é o Deus da nossa esperança, Ele é Deus de amor, e Ele não quer que nenhum se perca, senão somente aquele que está escrito como filho da traição, que foi Judas Iscariote. Mas nenhum de nós, o Senhor quer que se afaste dEle. Eu abraço com as minhas mãos esse cálice, um ato de fé, mas sinta-se abraçado pelo Senhor, pela mensagem que foi dada do profeta Abacuque no capítulo 3, versículo 17, porque o significado do nome dele é abraço, abraçado. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando nesta noite, resgatando você, renovando a sua fé, avivando a chama da salvação, que nunca poderá se apagar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos celebrar ao Senhor, ministério de louvor.
do céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Cante conosco, aleluia. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito, até o infinito. Cante conosco, adore a Jesus, vamos, vamos, celebre ao nome do Senhor. Deus de vida e de vitória, Jeová. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inverno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar no trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o O nome dele é Jeová. Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Ei, esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele faz inverno, Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. De parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Declare! Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Aleluia. Oh, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, oh meu Deus, não dá vontade de parar, não dá vontade, dá vontade de continuar adorando, 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 até que Ele venha e nos leve embora.
até que Ele nos arrebate para si, como fez com Enoque. E nós aguardamos esse dia chegar, o dia em que deixaremos essa terra, deixaremos de louvá-lo com tantas limitações, e vamos estar a Ele, adorando-o com perfeito louvor, com uma voz linda, porque no céu não precisa nem fazer aula de música, ninguém lá vai ser desafinado. Ah, Jesus maravilhoso. Estaremos encerrando, é claro, sempre falando da contribuição, porque faz parte da liturgia do culto, faz parte da vida da igreja, faz parte daquilo que a palavra do Senhor ensina a fazer na mordomia cristã. Contribuir sim, porque Deus se alegra com aquele que dá com alegria, e a Bíblia diz que aquele que muito semeia, muito colhe, mesmo em tempos de seca. Nós temos muitos textos que provam isso, e uma das maiores provas foi no deserto da Judeia, quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. Se você assim crer, com certeza, o que é do Senhor, você não vai pegar para outra coisa, senão entregar na casa do Senhor. Contribua com alegria e com fé, contribua com amor e com gratidão, porque o Senhor Deus fez uma obra em nossas vidas que não tem preço, é impagável. Contribua com a sua vida, contribua servindo, contribua orando, contribua adorando, se esmerando, contribua se preparando na palavra para ter o que falar para alguém que quando perguntar a razão da sua fé, contribua. Contribuir não é só pegar dinheiro no bolso e entregar. Não, contribuir tem muitos sentidos. Contribua para livrar alguém do inferno, contribua para dar uma palavra de alento, de alegria àquele que está agora doente, sem esperança. Contribua com seu tempo para ouvir alguém um pouquinho, que às vezes precisa desabafar e não tem com quem desabafar. Ouça um pouquinho, pare para ouvir, mesmo que você esteja muito ocupado. São contribuições, muitas contribuições. Nós vamos orar para encerrar. Pai Santo e querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade maravilhosa de podermos participar da Tua mesa, Senhor. Não somos dignos, mas Tu nos dignificastes em Cristo Jesus. Abençoa as famílias, Teus filhos que estão em casa. Senhor, envia cura para aqueles que estão doentes, em nome de Jesus. Envia, Senhor, socorro para aqueles que estão necessitados de alguma coisa, porque Tu és o Deus de toda provisão e providência. Toma em Tuas mãos, ó Deus amado, aqueles que estão atravessando um momento difícil conjugal, um momento difícil com filhos. Toma em Tuas mãos os jovens, Senhor Deus, que está neste momento passando alguma dificuldade, porque não estão podendo interagir do lado de fora e estão presos em casa e muitas vezes traz estresse. Senhor, acalma, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá alento aos pais que têm seus filhos de longe, que não podem ver todos os dias. Ó Senhor, que Tu estejas suprindo em seus corações, ó Deus, suplantando a saudade com a Tua graça. Toma em Tuas mãos, Pai. Ó Jesus, tira de nós todo pesar, toda preocupação, ansiedade, medos. Ó Senhor, ajuda os Teus filhos, ó Pai. Repreenda aquele que está deprimido, Senhor. Não permita que isso venha trazer danos ao seu corpo físico, Pai, ao psique. Em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós oramos. Fica conosco, Senhor. Fica mais um pouco conosco, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Antes de encerrar, eu quero agradecer a vocês pela contribuição, a todos os demais músicos que têm vindo, que têm cooperado para isso acontecer, para haver esses cultos, também na mesa, Stephanie, sempre nos bastidores. E não é bom a gente estar citando nomes, não é?
mas é porque ela não está aqui para você ver quem é, então eu tive que citar o nome dela. Mas tem muitos irmãos que estão orando em casa, intercedendo pela igreja, pelo pastor. São contribuições. E como fazem bem essas contribuições? Não é dinheiro. Não é dinheiro. Mas é contribuição. Amor. A maior contribuição que a gente pode dar no reino de Deus é o nosso amor a Deus. Estende as tuas mãos para a ministração da bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos que amam e aguardam a volta de Jesus. A igreja de Cristo diga comigo, amém, glória a Deus. E antes de apagar a câmera, mais um toque de louvor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar,